hein? Muitas saudades. Então, vamos aí, vamos para nossa aula, né? Direto aqui do Química G, né? Do canal do Professor Germano no YouTube, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do terceiro ano do ensino médio lá de Pariquaraçu, do ESA, né? Pariquaraçu, aula de Química. Beleza, então vamos seguir em frente aqui, tá? Então a gente vai começar o capa 3, né? Que agora é a terceira apostila. E aí eu vou fazer o setor A, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: como nós temos 2 encontros semanais, então eu vou fazer toda semana setor A e setor B, tá? Aí a gente vai caminhando e quando a gente chega lá no final, já acabou tudo, tá bom? Aí não precisa ficar preocupado. Vai seguindo a lógica dos 2 setores, tá bom? Então hoje a gente vai começar pelo capa 3, né? Apostila nova. Peguem aí a apostila nova. Tomara que todo mundo tenha já pego essa apostila, né? Que deu um probleminha aí na entrega, mas já deve estar tudo ok. Acredito que todo mundo já esteja com a apostila na mão, né? Tranquilo. Então vamos seguir aqui, ó. Página 108, aula 17, e a gente vai concluir, né? A gente vai continuar falando dos ácidos que nós falamos aí na aula passada, na semana passada. Antes disso, né, só para a gente fechar, então eu passo para vocês aqui o gabarito, né, da aula anterior, né, nos 5 exercícios, né, da aula 16, né, da última aula, né? Então, tá aqui o gabarito, beleza, tá? E aí vocês conferem direitinho, né? Confiram direitinho para ver se está tudo ok. Ficou tudo certinho, acredito que sim, né? E se tiver alguma dúvida, né? É só vocês entrarem em contato comigo, já sabe, né? Pelo ClaSap, plural e química.lufebu@gmail.com. Beleza? Então tá bom, vamos lá, então vamos seguir em frente a nossa aula de Química, né? Capa 3, ainda dando continuidade no estudo geral dos ácidos. Só para a gente lembrar a aula passada, rapidinho, ácido é toda aquela substância, segundo Arrhenius, né? Arrhenius é que fez essa definição, né? A definição de que quando eu tenho uma substância que entra em contato, né, se solubiliza na água e libera o íon H+, essa substância é ácida, né? Então eu tenho alguns exemplos aqui, né? Esse slide é exatamente igual ao da aula passada. Aí nós falamos de nomenclatura, né? Eu gosto de ir sempre lá pela tabela dos ânions, né? Então eu tenho aqui uma tabela de ânions, né? Os ânions são os íons negativos. E aí eu tenho aqui, por exemplo, fluoreto, né? Então, se eu tenho fluoreto, né, o íon fluoreto faz parte de uma molécula, por exemplo, HF, né? Se é o fluoreto, então eto é hídrico, então o ácido é fluorídrico, né? Ok? Colocando aqui, ó, tá vendo? Ó, HF. Né? Isso aqui são ácidos sem oxigênio. Então todos sem oxigênio é só o nome, né? Você põe o nome do ânion, o nome do elemento, né? E mais hídrico, né? Se for um oxiácido, é aqueles que têm oxigênio, então você segue essa regrinha aqui, né? Ok? Ou se não é essa aqui que é ampla, mais geralzona, né? Dá para você matar normalmente tem alguns vestibulares, né, que eles anexam essas tabelas, tá? Vem junto com a tabela periódica, vem fórmula, vem tudo. Então é só você consultar isso aqui, lembrar dessa regrinha, né? Eto é hídrico, né? Por exemplo, cloreto, clorídrico, né? Fosfito, fosforoso, né? Fosfato, fosfórico, tá? Então essa é a regra do nome, né? Aí tinha classificação, né? Tinha uma classificação
E a classificação dos ácidos, eu tenho um ácido pode ser classificado de acordo com os seguintes critérios, né? Ele pode ser, se ele tiver um hidrogênio só ionizável, então ele é monoácido. Se ele tiver dois, diácido. Tiver três, triácido. Tiver quatro, tetrácido. Como que a gente mede a força de um ácido? É pela quantidade de íons H+ ionizados, né? Então, se for maior ou igual que 50%, então o ácido é forte. Né? Se ele separou, né? Se ele ionizou mais que 50% do número de moléculas, então ele é muito forte. Se for entre 5% e 50%, ele é moderado. Se for abaixo de 5%, o ácido é fraco. Tá? A ionização ela é colocada dessa maneira aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um ácido, né? H e o A. Né? Eu tenho um ácido, aí eu coloco na água, ele ioniza. Aqui é o íon hidrônio, né? Mas na verdade podia ser aqui H+ OH-, né? H+ OH-, tá? E aqui também, ó, tá vendo H+ e o ácido aqui, né? Então isso aqui é só a maneira como nós vamos descrever, né? Nós vamos descrever o processo de ionização. H+ OH- é quando é água, tá? Se for um ácido, né? Normal, HCl, né? Aqui, ó, HCl mais água, então vai ficar como? Vai ficar assim, H mais Cl menos. Ok? Beleza? Então isso aqui é como nós vamos mostrar, né? Como que nós vamos escrever, né? O processo de ionização de um ácido. Então aqui uma das características do ácido é a sua potencial, né? Probabilidade de permitir a passagem da corrente elétrica, né? Então, por exemplo, se eu tentar passar água, se eu passar uma corrente por água, não vai acender a luz. Por quê? Porque a água não permite a passagem da corrente, tá? Ou se permite, é que não permita, até ela permite, porém muito pequeno, né? Uma quantidade tão pequena que é quase que imperceptível. No caso do ácido, não. No momento que eu coloco o ácido na solução de água, né? Ele ioniza, portanto ele polariza, né? E viabiliza a passagem da água, perdão, da corrente elétrica. Ok? Beleza? Então tá bom. Deixa eu ver aqui, voltar aqui. É isso mesmo. Isto. Beleza. Isso, vamos para os exercícios, né? Vamos lá, direto aqui para o exercício, que ele já pulou direto, né? Então tá bom, vamos lá, exercício 1. Algumas substâncias são más condutoras de corrente elétrica, porém, quando adicionadas à água, formam um sistema condutor. Observe a figura a seguir, que contém uma solução aquosa diluída em ácido nítrico, né? Então eu tenho aqui, ó, um ácido nítrico está diluído. Escreva a equação simplificada de ionização do ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3, né? Que é o íon H+ com o íon NO3, né? Que é o íon nitrato, né? Ato-ico. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o HNO3, né? E aqui ele está ionizado, né? Aqui, ó, aqui é o íon H+, e aqui é o íon NO3, que é o ânion. Explique por que a solução aquosa conduz a corrente elétrica. Você vê que aqui, ó, ela polarizou, né? Ele ioniza
e aí eu tenho uma diferença de potencial aqui. E aí é isso que permite, né, a solução, a passagem da corrente na solução de ácido conduz corrente elétrica porque possui íons livres, né? Íons livres, íons polarizados, né? Polarizados que vão permitir a passagem da corrente elétrica. Ok? Então, primeiro exercício, né? Segundo exercício, observe o modelo utilizado na representação de um ácido e depois faça o que se pede. Escreva a fórmula molecular. Então, lá, esfera branca, hidrogênio. A preta, carbono. E a esfera rosa, oxigênio, né? Ok? Então, eu tenho aqui uma dupla ligação, né? Ó, uma dupla ligação. E aqui eu tenho dois oxigênios ligados ao carbono, né? Isso, exatamente. Então aqui, ó, então H2, né? CO3, né? 3 oxigênios, beleza? Então é o ácido carbônico, né? Esse aqui é o ácido carbono. Aqui é o íon carbonato, né? Cato, ico, lembra lá? Ato, ico, carbonato, ico. Então, tiro o átomo, põe o ico, carbônico, ácido carbônico, tá? Beleza? Classifique o ácido com o número de hidrogênio. Quantos hidrogênios ele tem? Ele tem dois, né? Então, e os dois são ionizáveis, então ele é um diácido. Então, porque eu vou ionizar dois, né? Escreva as duas equações de ionização do ácido, né? Ok, então vamos lá, vamos escrever, né? Beleza. Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro ele vai se ionizando por partes, né? Como ele tem dois, ele ioniza um primeiro e depois ioniza o segundo, tá? Essa é a sequência lógica, tá bom? Beleza? Então tá bom. Tá respondida a questão, né? O esquema abaixo representa três soluções aquosas de ácidos diferentes, HA, HB e HC, né? HA, HB e HC. Na mesma concentração. Qual das três soluções apresenta a maior concentração de íons H+, né? Qual das três soluções apresenta menor concentração de íons H+, né? Então aqui, ó, aqui ele está demonstrando já eles ionizados, né, na verdade, né? Então você vê aqui, ó, que aqui praticamente, né, não ionizou quase que nada. Aqui ficou no intermediário e aqui tudo foi ionizado, né? Então, ó, você vê que eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui não, eu tenho ainda moléculas que não ficaram ionizadas, né? Nesse caso aqui são só 3, mas aqui eu tenho um monte, né? Que não ficou ionizado. Então vamos lá, organize as três soluções em ordem crescente de força, né? Represente a equação de ionização do ácido mais forte. O ácido mais forte é o 3, né? Porque é o que mais ionizou. Determine o grau de ionização do ácido mais fraco. Então vamos lá. Ixi, Maria. Aqui, ó, solução de HB, né? É 2. 1, né? Solução de HB. HB é qual dos três apresenta maior concentração? É o B mesmo, né? É esse aqui, ó. A segunda aqui, ó. Qual das soluções apresenta menor, né? É a C. Perfeito. Organizem por ordem de força, né? Então o B é mais forte que A e A é mais forte que C, né? Então tá aqui, ó. O B é mais forte que A e A mais forte que C.
Muito bom, né? Represente a equação de ionização do mais fraco, né? Do ácido mais forte, que é 4 aqui, que é o B, né? Então é só você colocar aqui a montar a equação. E a última é o número de moléculas, né? Então eu vou contar, né? Eu vou contar quantas moléculas eu tenho. Então foram 100%, né? Então o número de moléculas do ácido ionizadas, né? Do ácido mais forte aqui, ó, né? Eu tenho um total de aqui de qual que ele está falando represente, não, é do mais fraco, né? O mais fraco é o C, né? Tá vendo? Você quando não lê a questão, né? Então veja só, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu tinha 8, o total era 8, só 2 ionizaram. Então duas não que ionizaram sobre o total. O valor é 25%. Então, na verdade, esse não é um ácido fraco, né? Na verdade, é um ácido moderado, tá? Por quê? Porque ele está entre 5 e 50% de ionização. Beleza? Então, tá bom. Vamos fazer a associação aqui, né? As associações... faça as associações corretas, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver se está certo aqui, né? 1 com 11, né? Fabricação de explosivos, exatamente isso, né? O NO3 aqui, o ácido nítrico, ele é usado na fabricação de explosivos, porque na verdade ele é a base da nitroglicerina, né? Então, tá correto aqui, né? A B5, B5. B5 é o vinagre, né? O CH3COH é um ácido fraco, né? Aqui é o ácido acético, né? Ácido acético, CH3COOH, tá? É a B, 4 e 6, 4 HCl, né? Então, 4 que está associado ao suco gástrico e cheiro e ácido muriático. Ácido muriático é aquele ácido lá que os pedreiros utilizam, né, para fazer limpeza depois da obra, né? Depois que estiver tudo pronto, tal, eles usam para tirar normalmente aqueles resíduos de cimento, né? Cal e etc, etc, etc. Então eles usam esse ácido. Então é o C, tá? O D. O D é o ácido cianídrico, né? É o ácido cianídrico. E ele está associado com as câmaras de gás lá dos nazistas, né? Que mataram lá 6 milhões, né, de judeus nas câmaras de gás, tá? E aí o ácido que foi usado, né, era o gás cianídrico. A base era do ácido cianídrico, tá? Aqui é o ácido sulfúrico, né? E ele é um desidratante, né? É o 9, né? 9 e o 10, que é a bateria dos carros, né? As baterias dos carros têm o ácido sulfúrico, né? Justamente para polarizar, né? Facilitar a passagem de energia elétrica. O H2S, cheiro de ovo podre, né? É o F, né? O ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico está associado à corrosão do vidro. É o único ácido que corrói vidro, tá? Ele consegue destruir o vidro. O H é o fosfórico, que é fabricação de fertilizantes, tá?
E o último aqui, que é o ácido carbônico, que é a água gasificada aqui, ó, né? Ok? Beleza? Então, tranquilo, né? Então, vamos... Opa! Terminou. Legal. Todo mundo já preencheu legal, né? Então, tá bom. Dúvida? Sem problema. É só entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp, pelo Plural, ou pelo quimicagelofebu@gmail.com. Beleza? Então, tá bom. Vamos fazer as atividades mínimas, né? Então, estão aqui, já está aqui no facilitadinho, né? Pegue pela sua apostila, né? E faça, não deixe de fazer, tá, pessoal? Principalmente vocês, tá, pessoal, do terceiro, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer ainda em 2020, mas acredito eu que os vestibulares lá de final de ano, né, os principais, FUVEST, o FPR, o NESP, todos esses vestibulares deverão acontecer, tá? O Enem deve acontecer, tá? Então vamos acreditar, né? Então vamos continuar estudando, aproveita aí essa pandemia, aproveita esse resguardo, né? Essa coisa de ficar em casa e estuda, né? Eu acho que é uma boa maneira de você passar o tempo, né? De você se distrair. Beleza? Então tá bom, pessoal. Morrendo de saudade de vocês, tá bom? Eu acredito que essa semana a gente vai fazer uma live, né? Vamos matar a nossa saudade. Tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para todo mundo. Estou morrendo de saudade. Não vejo lá a hora da gente voltar à nossa vida normal. Tá bom? Mais uma vez, beijão no coração. Até o nosso próximo encontro.